Eu vi uma notícia também esses dias pelo Twitter de que o Bolsonaro ele falou que a mídia internacional é tudo de esquerda e tipo só fala bosta, só fala ideias esquerdistas e etc. Bora analisar isso porque não tá muito longe da verdade. Embora eu não seja uma pessoa que fico defendendo ele, porque eu entendo que ele não é um bom líder, ele não é uma pessoa que passa um bom exemplo, ele não passa confiança, não apresenta traços de alguém, de um líder verdadeiro. Só que há um fundo de verdade nisso que ele falou, porque realmente a mídia, em sua esmagadora maioria, é de tendência com ideias sociais e de esquerda. E porque, pensa só, a galera que quer estar espalhando a imagem de bom samaritano, ah, não, tem que ajudar os pobres, tem que fazer isso, tem que ter mais coisas sociais, de auxílio, etc. Tipo, para essa galera poder estar disseminando esse tipo de ideias, então eles vão aonde? Eles vão nas universidades, eles começam, tipo, a inseminar essas ideias nos estudantes, nas escolas de ensino médio. Eu tinha um professor de matemática que era impressionante, ele mais fazia militância para partidos de esquerda, para ideias de esquerda, do que ensinar matemática em si. Então, tipo, sabe, é uma coisa tão absurda, tão estúpida. Eles vão, para eles poderem estar disseminando, eles também têm que estar por dentro da mídia, por trás das notícias. Então, hoje em dia, é bem difícil você encontrar uma, uma fonte de informação, uma fonte de notícias que seja imparcial, que tenha imparcialidade. Tipo, eu admiro bastante as pessoas que buscam estar questionando, buscam levar informação, buscam ir atrás da fonte, diferentes fontes e estar mostrando todos os lados, não fazer uma manipulação para fazer as pessoas verem apenas uma coisa e não a outra, e as pessoas não tirarem suas próprias conclusões. Então tudo tem que ser mostrado e as pessoas por si só têm que olhar tudo e fazer uma análise pessoal e entender a situação. Essa galera, eles têm umas ideias mortíferas, estúpidas, burras, enfim. Só que essa galera é inteligente. Então, eles usam desses meios para poder estar se aproveitando disso e pagar essa imagem de agentes sociais buscando o bem das pessoas, buscando o bem dos indefesos, dos fracos, dos pobres, etc. Tipo, mó lorota isso aí, impressionante. E um exemplo muito claro disso que eu vou dar agora é que eu estava acompanhando notícias do site do BBC News, o BBC News lá da Inglaterra mesmo, a notícia em inglês, não o BBC News daqui, do Brasil. E eu estava olhando uma notícia que era falando sobre a questão voltando no ano retrasado, quando o Bolsonaro foi eleito. E uma coisa que me chocou com ela é que, tipo, eu tava lendo e tal, tipo, o jornalista era uma pessoa lá da Inglaterra, enfim. Aí eu comecei a ler essa notícia e eu fiquei, tipo, literalmente chocado, horrorizado com o tamanho absurdo de mentira e de desinformação que eles estavam passando para as pessoas da Inglaterra. Porque o conteúdo é para os cidadãos, para as pessoas, os habitantes do Reino Unido. Então a pessoa que está lá e tem acesso a isso, ela está lendo aquele tipo de conteúdo. Ah, eu vou ver o que está acontecendo no Brasil. Daí vai e é aquilo, aquela coisa horrenda e absurda. E a notícia estava dizendo que o Bolsonaro, logo depois de eleito, algumas semanas depois de eleito, ele mandou policiais invadirem universidades para poder estar queimando arquivos que eram, tipo, relatavam coisas relacionadas com o período da ditadura e etc. E daí eu fiquei lendo aquilo, tipo, vocês estão de sacanagem, né? Tipo, como assim? Eu aqui no Brasil, por dentro do que está acontecendo de verdade, vou e leio esse tipo de coisa, eu fiquei chocado. O que aconteceu em fato foi que policiais tiveram que invadir algumas universidades porque naquela época estava correndo manifestações, essa galera do contra que gosta de fazer, tipo, bagunça e não deixar os outros estudar, tipo, um bando de vagabundo que não tem trabalho porra nenhuma, só quer fazer militância. E eles estavam invadindo universidades
proibindo as pessoas os outros alunos de estudarem, enfim, de estarem participando das atividades, o que é um absurdo. E aí teve universidades que a polícia teve que entrar e poder tirar essa galera para poder liberar o espaço. Foi isso. Daí um desses aí que teve a bunda chutada, levou um pau da polícia, daí, enfim, usou o Twitter e tal para ficar falando esse tipo de coisa, e daí isso chegou até a galera no Reino Unido. Então, esse pessoal, eles têm contato com a galera da esquerda, infelizmente. Então, tipo, as ideias e as notícias que eles têm, por exemplo, correspondente no Brasil, não sei o quê. Daí, tipo, é um cara imbecil de esquerda, desses aí que fica, então, o que tá acontecendo no Brasil é o seguinte, é isso, e tipo, falando umas asneiras, umas mentiras absurdas, e a galera vai, toma como verdade e publica esse tipo de coisa. Uma fake news bem descarada num canal oficial de notícias. Aí eu fiquei pensando, impressionante, a galera que tá aqui na Inglaterra lendo esse tipo de coisa tá pensando, caramba, o Brasil é uma coisa louca. Então, tipo, muita gente desconhece, tem uma péssima imagem do Brasil por culpa de pessoas desse tipo. Por pessoas desse tipo que levam informação errada para fazer militância. E foi até engraçado que no final teve assim, os jornalistas, os estudantes, não sei o quê, de todo o Reino Unido, etc. A gente se solidariza com os estudantes brasileiros que estão passando por essa dificuldade, um período de tortura, um período de opressão, etc. Eu fiquei tipo, cara, cala a boca, na moral. Impressionante. Então, tipo, quer passar informação? Passa informação. Mas não passa só um lado da coisa. Não mostra só um lado da coisa. Mostra tudo e deixa as pessoas por si só tirarem conclusões. E, enfim, a mesma coisa a questão da, por exemplo, os Estados Unidos está invadindo o Irã, a Síria, porque tem um malvadão lá matando as pessoas, etc., um ditador. Então, tipo, mano, será que o cara é mesmo um ditador? Será que ele está realmente fazendo maldade com as pessoas? Será que realmente ele está criando arma química, enriquecendo urânio para poder destruir os Estados Unidos? Cara, isso tudo é um bando de lorota, um jogo político simplesmente para eles irem lá e fazerem o que querem fazer e obter os interesses econômicos e estratégicos deles. Então, tipo, isso é um absurdo. Hoje em dia, com tanta facilidade de acesso e de informações, a gente tem que estar buscando diferentes fontes para poder realmente ir montando as peças e ver o que é fato, o que não é. É muito complicado. E, infelizmente, a maioria das informações é tudo mentira, tudo lorota. Tipo, essa questão de estatística de coronavírus, não sei o que, dados. Cara, isso é tudo totalmente não confiável. Não tem nada que seja 100% verídico. E, enfim, tudo tem jogo político, jogo de interesses. As notícias aqui do Brasil, por exemplo, tantos casos de coronavírus. Será que é isso mesmo? Não, mas é porque deve ser muito mais. Será que é muito mais? Será que é muito menos? Então, enfim, hoje até conversei com pessoas que trabalham no hospital, estavam me falando que, por exemplo, lá, uma pessoa de Manaus que eu conheço, trabalha no hospital, ela falou que qualquer coisa que tinha alguma coisa parecida com sintoma de coronavírus, estava falando que, não, é corona, morreu, é coronavírus. Então, tipo, cara, o que deve ter de gente fazendo isso só pra, por exemplo, temos tantos casos, a gente precisa de ajuda, etc., só pra ganhar verba e poder estar, tipo, desviando essa verba pra interesse próprio. São um bando de filhos da putas. Eu odeio esses políticos, eu odeio muito. Quero que morram todos. Porque esse tipo de filha da putagem acontece muito no Brasil. Então, é triste. É triste, mas é verdade e é fato. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva nesse canal para mais informações, mais notícias, discussões e debates de vários assuntos internacionais, nacionais, etc. Deixe a sua curtida, me ajude na divulgação, me ajude a estar passando essas informações e, enfim, vamos que vamos. Até a próxima.